Por que o Bolsonaro não veio e falou publicamente para poder proteger as Forças Armadas? Olha, não sei por quê, mas... Na sua visão? Na minha visão, ele, como ele esperava... Deixa eu complementar aqui a minha pergunta com uma mensagem do chat, acho que foi da Diana. Ela escreveu assim: ô Globo, mas o general tem que entender que o Bolsonaro não poderia fazer nada, porque ele seria preso, acusado de uma tentativa de golpe. Nessa questão do Bolsonaro discordar do STF, tá? Negativo. Eu quero dizer o seguinte: o Bolsonaro era presidente, chefe supremo das Forças Armadas. Ele perdeu a eleição, saiu. Padrão, normal, igual qualquer eleição. Mas, para o público que apoia ele, que apoiava e apoia ele, ficou uma sensação como se ele tivesse sido traído. E eu não... O fundamento disso eu não quero entrar no mérito. Por que o Bolsonaro, já que é o grande líder, né, ele e era o chefe supremo da Força Armada, na sua visão, se ele se comunicasse, ele já não tiraria essa carga das Forças Armadas, ele como militar, como presidente, como chefe supremo? Por que ele não fez isso? Eu não sei por que ele não fez isso. Está falando de outubro... Isso, dezembro, dia que ele claro. Pegou o avião e foi embora. Ele podia ter pacificado muita coisa e teria saído como um estadista e não como alguém que está fugindo da responsabilidade. Uma das coisas que ele podia ter feito é isso que você está falando. Chegar e dizer que ninguém deve nada a ninguém, até porque não havia compromisso nenhum das Forças Armadas com a eleição dele. Quem tinha compromisso com a eleição dele eram os eleitores dele e ele próprio. As Forças Armadas, como instituição, não votam. Quem vota são os militares. E os militares, certamente, a maioria votou nele. Mas não foi o suficiente para elegê-lo. Ele poderia... E o caminho para isso seria o caminho da desmobilização dos acampamentos. Teve oportunidade para fazer isso, mas não fez. Eu já falei aqui daquela entrevista que o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, falou na entrevista na CBN. Eu assisti e depois fui lá, vi a gravação para ver o que eu estava ouvindo. Ele disse: o presidente não vai falar, já decidiu que não vai falar nada para os acampados, porque não foi ele que os convidou para virem. Ou seja, não foi ele que os mobilizou. Portanto, não cabe a ele desmobilizar. Qual é a interpretação de quem está acampado? Tem alguma coisa que ainda vai acontecer e que o presidente precisa da gente aqui. E ele já sabia que não precisava mais. Tanto é que ele se evadiu antes de passar o governo. De uma forma até que eu acredito que mais cedo ou mais tarde, ou mais cedo do que a gente imagina, ele vai ter que justificar. Troco de quê? Fazer uma viagem como essa, o custo dessa viagem, para que ele fosse para os Estados Unidos, ficar aguardando de lá, não passar função, etc. Isso ele podia, passa a função, depois vai, compra passagem e vai. Mas não, o avião da FAB, com estrutura, com todas as estruturas que são necessárias uma viagem do presidente. Que não é só uma viagem, tem mais de uma, porque tem que ir precursor, toda aquela entourage que tem que haver. Afinal de contas, ele até o dia 31, ele era o presidente da República. Então, tinha todos esses direitos, porém, usando o direito de uma forma equivocada. Então, o presidente falhou nesse aspecto. Falhou porque ele podia ter pacificado o país e o desastre do dia 8 não teria acontecido. Para a glória do PT, para a glória da esquerda, para a glória do Lula, que faz render isso. Essa tentativa de golpe, antidemocrático, não sei o quê. Tudo isso é balela, não houve tentativa de golpe nenhum.
foi uma manifestação com vândalos que, no meu entendimento, estavam lá infiltrados para fazer a grande bobagem. Bobagem não, bobagem para nós, né? Que para eles foi uma grande coisa, que eles estão potencializando, capitalizando, digo, em cima disso. Há quanto tempo? E quanto tempo ficarão em cima disso? Eles não precisam mais botar MST na rua, nem nada. Basta simplesmente, toda hora estar falando nesse assunto. Que a direita, vândala, golpista, tentou dar um golpe de Estado, um golpe militar. Cadê os militares da participação desse golpe? Não tem nenhum militar lá. Mas eles vão capitalizar em cima, estão capitalizando, vão continuar capitalizando. E vão usar isso, apesar de tudo, vão usar isso para fazer a cada momento uma ligação com as forças. A cada momento. Já ouvi hoje, tem que ouvir agora, o Cid vai contar, já até fica pensando, vai contar da armação, do planejamento do Braga Neto com o Heleno e o Ramos para dar o golpe militar. Em que momento entrou o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica nessa tramóia, que nunca houve? Nunca houve. Com certeza, não acredito que o Heleno, que o Braga Neto estão planejando golpe militar sem militar. A oportunidade de usar a força para fazer valer a lei foi na descondenação do Lula. A oportunidade de usar as Forças Armadas para fazer valer a lei e a Constituição foi quando o Lula foi autorizado a ser candidato. E ele não podia ser porque tinha a lei da ficha limpa. E ele não podia ser candidato. Era ali a hora de bater na mesa e disse, não aceito, porque isso não é constitucional. A AGU estava lá para dar respaldo jurídico, não era isso que a moça falou aí. Aí ele ia ser preso. Como ia ser preso? Não ia ser preso coisa nenhuma, porque ele tinha argumentos para se contrapor àquilo. Não existe um poder absoluto. O poder do Supremo é o poder supremo da justiça, mas não é poder supremo do Brasil. No Brasil não tem poder supremo. Tem 3 poderes harmônicos, iguais, e que podem, em determinado momento, entrar em conflito. Sim, pode, é possível. É uma coisa não desejável, mas é possível. E a oportunidade era aquela, de fazer valer o poder do Executivo no cumprimento da Constituição. Não era ilegal. Você só pode ser preso se fizer alguma coisa ilegal. Quem estava fazendo coisa ilegal eram os ministros da Suprema Corte, que estavam exacerbando do poder deles. Não podiam nunca descondenar o Lula. Ele estava condenado por 10 juízes togados. E ele foi descondenado por um juiz da Suprema Corte que nunca foi juiz. E de advogado passou a ser juiz da Suprema Corte. Então, é como eu, como cidadão brasileiro, me dou o direito de pensar e de dizer. Porque é a minha opinião. E ainda nesse país eu posso dizer o que eu penso. Eu posso. Pode ser que amanhã eu não possa, mas aí eu vou ter que ser preso, porque eu vou continuar dizendo. E eu não tenho medo de ser preso. Não tenho medo de ser preso. Uma experiência que eu nunca tive. De repente vou ter. E qual a possibilidade que o senhor vê de ser preso? O que poderia acontecer? Isso que eu estou dizendo aqui, eles podem se ofender e achar que eu devo ser preso por causa disso. Mas eu estou exercendo o meu direito de dizer que eu, de tudo que eu li, de tudo que eu ouço, a descondenação do Lula foi uma arbitrariedade da Suprema Corte. Retiro da Suprema Corte. Uma arbitrariedade dos juízes, dos ministros da Suprema Corte, que não são todos, com certeza, porque até hoje esse assunto não foi para plenário, pelo menos que eu saiba. Pelo menos que eu saiba, não foi para plenário. Foi uma decisão monocrática do ministro Fachin, que disse que o tribunal lá de Curitiba não era que tinha que ser no Rio de Janeiro, ou aqui em Brasília. Aqui em Brasília.
aqui em Brasília. Tá bem, está errado. Está errado. Existem 1000 argumentos para dizer que isso está errado. Quantos juristas já falaram isso? É só pedir um parecer da AGU e da CGU. Olha, isso está errado. Tem 1000 argumentos. Até eu acho os argumentos lá. Só vou pesquisar na Constituição e eu acho. Basta ser alfabetizado para ver isso aí. Agora tem que ter coragem para fazer. Para encarar as consequências. E certamente o presidente teria as Forças Armadas todas do lado dele. Se ele tomasse essa iniciativa e não passar a bola, façam alguma coisa aí.